Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo do direito notarial e registral, falando ainda da teoria geral, em relação aos princípios e responsabilidades dos delegatários, estávamos falando sobre o princípio da independência e sobre a mitigação que as responsabilidades trazem sobre esse princípio. E conforme já abordado, essas responsabilidades são descumprimentos de obrigações determinadas na legislação, conforme podemos observar no artigo 22 a 24 da Lei 8935, que diz que os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem assegurado o direito de regresso, e que prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data da lavratura do ato registral notarial, bem como que a responsabilidade civil independe da criminal e que a responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. E ainda, que a individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. E em relação a essas responsabilidades, vamos abordar agora a responsabilidade criminal, que na verdade é uma responsabilidade personalíssima, o que fica bem claro no artigo 24 da Lei 8935 que acabamos de ler, lembrando que no caso dos delegatários, bem como de seus prepostos, são equiparados ao funcionário público, nos termos do artigo 327 do Código Penal, que diz que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E conforme já estudamos anteriormente, a delegação ela tem qualidade sui generis, pois tem características de delegação privada, bem como delegação pública. E conforme lido também no artigo 24, eles são equiparados a funcionário público para efeito de criminalização. Essa responsabilidade personalíssima se dá por força do princípio da independência de esferas e também por força do princípio da individualização da pena, estudado nas aulas de direito penal, que você poderá assistir ao clicar nesse link em cima da sua tela. No entanto, é importante frisar que, embora a esfera criminal seja independente da esfera civil, a esfera criminal produz efeito na esfera civil, no caso de sentença absolutória, em que seja reconhecido que o fato não ocorreu ou que o acusado não é autor do crime, nos termos do artigo 935 do Código Civil, que diz que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, bem como o artigo 66 do CPP, que diz que, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato, bem como quando a sentença for relacionada à legítima defesa, ao estado de necessidade, ao estrito cumprimento do dever legal ou ao exercício regular de direito nos termos do artigo 65 do CPP, que diz que faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido fato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Portanto, fora essas situações, é aplicado o princípio da independência das esferas, que proporcionará a possibilidade de incriminação, bem como de reparação civil ou ainda de pena administrativa. Dessa forma, quem responde pelo fato criminoso será o delegatário, o interino, o interventor ou mesmo o preposto, dependendo da situação em que se encontrarem em relação aos fatos criminosos. Outra questão em relação às responsabilidades que mitigam o princípio da independência é a questão trabalhista, que atinge tanto o delegatário como seus prepostos. E nesse caso nós teremos que o delegatário será o empregador nos termos do artigo 2 da CLT, que diz que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E como já falamos anteriormente, o delegatário é quem emprega seu preposto
dirigindo-lhe o serviço por meio de pagamento. Já o preposto poderá ser empregado ou estatutário. Em relação ao empregado, nós teremos o artigo 3 da CLT, que diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Já em relação ao preposto estatutário, nós teremos esse, conforme abordado nas aulas em que explicitamos os delegatários e seus auxiliares, quando falamos a respeito dos prepostos, nos termos do artigo 48 do parágrafo 2º da Lei 8935, que diz que, não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões para qualquer desses regimes a partir da publicação desta lei. E conforme abordamos anteriormente, ele está falando sobre a opção dos escreventes ou auxiliares mudarem seu regime jurídico para CLT no prazo improrrogável de 30 dias. Dessa forma, em relação às questões trabalhistas, nós teremos duas possíveis situações. Embora a questão de estatutário esteja finalizando por não haver mais contratações nesse sentido, haverão ainda empregados da CLT e estatutários, que deverão seguir as regras do respectivo estatuto. Nesta questão, então, teremos que o delegatário terá responsabilidade direta sobre o empregado e o Estado, responsabilidade subsidiária. Lembrando do tema em repercussão geral 246 do STF, em que o STF aborda a questão da responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. E em um julgado recente, quando foi abordada a questão da prestação do serviço em relação aos notários e registradores, o STF entendeu que se aplica esse mesmo tema em repercussão geral. Esse tema está associado a esse recurso extraordinário 760931. E ele fala que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público competente a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666/93. No entanto, embora não transfira automaticamente, caso o delegatário não cumpra com as suas responsabilidades e seja provado que o Estado foi omisso em relação à sua responsabilidade, então este responderá de forma subsidiária. E é importante frisar que, em relação ao interino ou ao interventor, eles não têm responsabilidade direta em relação ao empregado. Essa responsabilidade é do Estado de forma direta, pois o interino ou interventor tem função de confiança em relação ao Estado. No entanto, é importante frisar que o Estado tem direito de regresso contra o interino ou interventor. No entanto, eles precisam provar a culpa ou o dolo destes para terem sucesso nesse regresso. No entanto, a questão mais importante em relação ao delegatário é quando há sua substituição, ou seja, estamos falando do passivo trabalhista do delegatário quando este assume a serventia. Ou seja, como fica a responsabilidade do delegatário quando ele chega numa serventia nova e este tem empregados. Daí nós teremos no TST essa OJ 225 de 2005, que durante muito tempo associou o serviço do delegatário com a concessão de serviço público, em que uma empresa, primeira concessionária, outorga a outra, segunda concessionária, no todo ou em parte, mediante arrendamento ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade. E ela fala que, em caso de rescisão de contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão, e que, no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será exclusivamente da antecessora. Daí houveram várias discussões em relação
à SOJ e em relação à responsabilidade do delegatário que assume uma nova serventia, e ficou sedimentado o seguinte entendimento, que caso haja continuidade laboral, ou seja, continuidade dos contratos de trabalho, haverá sucessão trabalhista. Se não houver a continuidade laboral, não haverá sucessão. Isso é uma jurisprudência consolidada do TST e pode ser observada nesse julgado de 2017. E ele aponta que a jurisprudência dominante nesta Corte Superior estabelece que a mudança de titularidade de cartório extrajudicial somente pode ocasionar a sucessão trabalhista quando haja continuidade na prestação de serviço em prol do titular sucessor, o que não ocorreu no caso. Esse recurso de revista no TST é de 2017 e pode ser consultado ao se clicar nesse link caso você tenha o nosso livro. Os fundamentos dessa decisão também têm relação com o enriquecimento sem causa do antigo delegatário, bem como em relação à sucessão empresarial, que nesse caso é mitigada. Isso se dá especialmente por força da natureza jurídica do serviço delegatário. Por isso é importante prestar atenção no período de escolha, que é de 30 dias mais 30 dias, conforme estudado quando falamos da sistemática do concurso público do serviço extrajudicial. E para assistir essa aula, basta clicar no link que aparece no canto superior da sua tela. E diante dessa questão, surgem as soluções propostas por cada unidade da federação, pois tais regras estão intimamente ligadas às normas da Corregedoria Geral de Justiça. E nesse caso nós teremos que, no Rio de Janeiro, ele determina a rescisão de todos os contratos de trabalho nos termos do artigo 6 das normas da Corregedoria Geral de Justiça. No Paraná, igualmente, ele também recomenda a rescisão de todos os contratos de trabalho, na extinção da serventia, nos termos da Corregedoria Geral de Justiça, através desse ofício circular número 38 de 2018. Em São Paulo, ele mitiga esse problema, obrigando os serventuários a lançarem as verbas no livro respectivo de gastos da serventia, conforme capítulo 13, seção 3, no artigo 57i das normas da Corregedoria. E por fim, Santa Catarina, embora não tenha uma recomendação explícita em relação a isso, ela faz uma correção especial, conforme disposto no seu artigo 15 das normas da Corregedoria Geral de Justiça. Lembrando que para você verificar essas normas, basta clicar no link caso você tenha o nosso livro, e será direcionado para os respectivos instrumentos normativos.